Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês essa bolsa feita com o fio Lotus na cor maçã verde. Utilizei aqui bem pouquinho material, com ferragens na cor dourada, olha para vocês, argola articulada, o tassel também, corrente, um pedacinho de corrente e o botão imantado também na cor dourada. E também coloquei aqui a minha etiqueta, né, para dar um charme a mais na nossa peça. Essa etiqueta é lá da Destaques Etiquetas. Já tem toda a minha logo aqui, tudo bem certinho. Olha, para vocês verem como fica super estruturado essa trama, tá? Como já falei, é super econômico. Do rolinho ainda sobrou 100 gramas do fio Lotus, então é um trabalho que fica super delicado. E fica uma bolsa bem levinha, né? Tá de mão também, ó. Fica bem estruturada essa alcinha, tá? A lateral também, ó. Eu ensino para vocês todo esse passo a passo. Vou tirar a medida aqui para vocês verem. De largura, ela ficou com quase 20 centímetros e quase 15 centímetros de altura. A alça ficou com 30 centímetros, com a parte que eu mostro pra vocês a alça, eu tirei todas as medidas tudo bem certinho, pra ficar mais fácil aí pra vocês conseguirem visualizar. Então ficou uma alça bem bacana e vocês podem fazer ela menor ou maior também, tá? Caso vocês desejem. Então se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique aqui comigo no canal Na Tem Crochê. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa os sininhos de notificações, que toda vez que eu postar aula, o YouTube vai te enviar uma notificação pra te avisar. Então vocês vão ficar por dentro de todas as aulas que eu postar aqui. Se vocês puderem também, se tornem membros. Tem um botãozinho aqui embaixo que tá escrito Seja Membros, para vocês ficarem por dentro das aulas exclusivas mensais que eu vou postar por lá. E também, se vocês puderem, assistam os anúncios, que isso me incentiva, além de me ajudar, me incentiva a cada vez mais trazer aula para vocês aqui. Tá bom? Então bora pra aula. E os materiais que vamos utilizar nessa aula são o fio Lotus da Fiorecer de 200 metros e 5 milímetros. Esse é 100% poliéster e a cor é a maçã verde, tá? Para vocês verem um verde bem vivo. E a agulha indicada é da número 4 até a número 6, tá? Com a agulha número 6 ele fica um pouquinho mais fluido, mas caso você queira um ponto mais apertadinho, você pode utilizar a 5 ou a 5,5, tá? Então vai ser esse fio, vamos utilizar somente um rolinho. Um par de argola articulada. Esse par de argola é lá da IMM Criações, parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar para vocês o cupom de desconto aqui na tela, que é NA10, para vocês terem 10% de desconto no site. Então, vamos utilizar um par na cor dourada. E também vou utilizar 2 porta-tasséis. Esse daqui vem com parafuso, vou mostrar para vocês como aplicar, tá bom? Eu encomendei esse lá na Shopee, vou colocar o link para vocês aqui na descrição, para vocês também adquirirem esse porta-tassel. Olha que bonitinho. Também vamos utilizar a agulha número 6, tá? Essa agulha número 6 da Unique. Para você que tem interesse em comprar uma agulha ergonômica, mas vocês sabem, né, os preços, as agulhas aí mais caras, né, igual a Clover e também a Prim. Essa daqui, gente, tem a mesma maciez de tecer, tá bom? A mesma facilidade de deslizar da Prim. Inclusive, eu gostei da pegada bem mais dessa daqui, tá? Da Prim deu um pouquinho de trabalho para mim acostumar por conta de ser reto, né? Aqui tem essa parte aqui, ó. Essas partinhas aqui que são mais cavadinhas, que tem um encaixe perfeito na mão, então eu amei, tá? E eu paguei só R$27,90 nessa agulha, então eu recomendo muito essa agulha para você que quer aí ter uma agulha ergonômica com a mesma qualidade das agulhas aí mais caras das marcas famosas e com preço bem mais em conta. Vou deixar para vocês o link também na descrição. Então, vou utilizar aqui a agulha número 6. Também vou utilizar um botãozinho imantado, tá? Esse aqui é o costurável, tá? Na cor dourada. Agulha e linha pra costura e fita métrica, tá? Pra me medir pra vocês bem certinho como que tá ficando o tamanho da nossa bolsa. Então, vamos dar início à nossa aula. Meus amores, já quero pedir desculpa pra vocês se a minha voz falhar em algum momento. É porque a minha garganta estava infeccionada, por isso que semana passada nem teve aula no canal. E a minha voz ainda não tá 100%, a minha garganta ainda não tá 100% e não queria deixar vocês muito tempo sem aula, tá? Então, vamos dar início. Vamos fazer aqui a nossa laçada inicial.
E agora eu vou fazer 47 correntinhas, tá? A laçada inicial não vai contar nesse trabalho. Então, 1, 2, 3, 4. Já fiz aqui meu cordão com 47 correntinhas. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Vou virar o meu trabalho, vamos trabalhar aqui do lado avesso, tá? Do lado direito aqui. E o avesso, cada alcinha corresponde a uma correntinha. Vou pular o primeiro e venho na próxima, tá? Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo. E aqui a gente já vai começar a nossa sequência da nossa trama. É uma trama bem simples, bem fácil de fazer e ela dá uma estrutura bem bacana para nossa peça. Então, como que vai ser? Sempre no início e no final eu já vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, a partir de agora, vamos fazer a nossa variação de pontos. Como que eu vou fazer? Eu vou pular essa alcinha e vou vir no próximo, ó. Pulo essa e venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo. E agora, eu tenho que voltar nessa alcinha aqui, ó, tá vendo? Tem a minha alcinha bem aqui, ó. Se eu abrir, eu consigo ver minha alcinha aqui. Então, eu tenho que voltar aqui, ó, nessa alcinha, tá? Então, eu volto aqui, dentro dessa alcinha, laço aqui meu fio, ó, e puxo bastante esse fio pra frente, tá? Pra ficar bem bonito o nosso ponto. De novo, pulo esse e venho no próximo, fazendo um ponto baixo. Agora, eu volto na salsinha que eu acabei de pular, tá? Fazendo um ponto baixo aqui, cruzando com esse que eu já fiz primeiro. E sempre dando bastante altura aqui, ó. Pra ficar bem bonito esse ponto, tá? Quanto mais altura você der, mais bonito fica, tá? Então, a gente sempre vai pular esse primeiro, vem no próximo, fazendo ponto baixo. E depois, a gente volta nesse anterior que a gente acabou de pular, tá? Então, essa é a nossa sequência que vamos fazer até o final da nossa carreira aqui, tá? Então, quando eu chegar aqui no meu último pontinho, eu volto pra mostrar pra vocês a próxima carreira, que é um pouquinho diferente. Já cheguei aqui no meu finalzinho e ficou só o último pontinho pra gente fazer. Como eu já falei pra vocês, o início e o fim sempre vai ser um ponto baixo, tá? Ó. E agora, vamos pra nossa próxima carreira. E essa vai ser a sequência que vamos fazer até o final do nosso trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E aqui na chegada, ó, sempre na chegada, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Pegando as duas alcinhas normalmente, tá? E aqui, a gente vai fazer aquela sequência. Pulo esse espaço, venho no próximo. E agora, vamos voltar. Na carreira anterior, a gente estava voltando no espacinho anterior. Mas aqui, a gente vai entrar, ó, bem no meio dessa alcinha que ficou. Deixa eu pegar uma agulhinha menor pra mostrar pra vocês. A gente tem aqui o nosso ponto, né? Ponto baixo do lado avesso. E tá vendo que tem a nossa perninha que fica mais esticadinha. A gente vai entrar, ó, bem aqui nesse meio. E vai sair, ó, aqui na frente, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu vou entrar aqui, ó, levo lá embaixo, ó, naquele espaço que eu mostrei pra vocês, laço o meu fio, puxo aqui pra cima e faço o meu ponto, ó, pra vocês verem como fica alongadinho. Deixa eu ajeitar aqui. Então, desço aqui embaixo, puxo pra cima e fecho. Pulo esse, venho no próximo espaço, um ponto baixo e novamente vou entrar aqui, ó, embaixo, entre essas duas perninhas. Ó, vai ficar embaixo da laçada aqui. Caso vocês queiram passar no meio também, ó, não tem problema, mas eu prefiro deixar as duas alcinhas do lado de fora, tá? E sempre tem que ser do mesmo jeito. Então, eu puxo aqui pra cima e fecho o meu ponto. Pulo esse espaço, venho no próximo, tomando bastante cuidado pra não fazer em cima de onde a gente já fez, tá? Então, eu pulo esse e venho no próximo. Um ponto baixo. Agora, eu vou descer aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Olha se tá passando certinho, tá? Não tô passando no meio do meu ponto. Laço, puxo aqui pra cima e fecho, tá? Então, essa é a sequência que a gente vai fazer. Vou fazer esse processo até no final da nossa carreira. Só esqueci de falar pra vocês que ficamos com 46 pontos aqui na nossa carreira, tá? Então, todas as carreiras têm que ter 46 pontos. Vou continuar o meu trabalho desse mesmo jeito que tô mostrando pra vocês. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como que tá ficando. Cheguei aqui no meu final da minha carreira, tá? E vamos trabalhar na alcinha aqui de cima, tá? Uma dica que eu quero dar pra vocês
é que não vamos trabalhar nas correntinhas, tá vendo? A gente tem aqui a nossa correntinha para dar altura. Então, a gente não vai trabalhar na correntinha em nenhuma carreira. A gente só vai trabalhar nas alcinhas, tá? Então, fiz a minha corrente, viro o meu trabalho e dou continuidade aqui. Lembrando que sempre no início e no final vai ser um ponto baixo, tá? Então, vou dar sequência dessa mesma forma. Vou fazer aqui 19 carreiras desse mesmo jeito. E quando eu tiver com o corpo da minha bolsa totalmente completo, eu volto com vocês. Já fiz aqui o corpo da bolsa, tá? Vou medir pra vocês aqui com quantos centímetros que ficou. De comprimento, ficamos com 34 centímetros. E de largura, ficamos com 18 centímetros, tá? E eu fiz aqui 19 carreiras. Ficou bem estruturado aqui a parte do corpo da nossa bolsa. E agora, vamos pra lateral. Então, vamos lá. Então, aqui, meus amores, vou subir aqui a minha correntinha normalmente, tá? Como a gente já estava fazendo, né? Já subi. Vou virar aqui o meu trabalho. Aqui, meus amores, na parte da lateral, vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Vamos trabalhar, ó, na alcinha de trás aqui, tá bom? Então, eu vou trabalhar nessa alcinha aqui de trás, tá? Então, vamos lá. Vou iniciar normalmente pegando o meu primeiro espacinho aqui, ó. E aqui vamos fazer 17 pontos. Pontos baixos. Então, fiz o meu primeiro, vou fazer aqui o meu segundo, o terceiro. Fiz os meus 17 pontos e agora vamos fazer as nossas diminuições, tá? Na lateral, a gente vai fazer diminuições pra fechar aqui a nossa bolsa e ficar bem certinho. Aqui, meus amores, vamos fazer diminuições de 3 pontos, tá? Então, eu vou entrar no meu primeiro pontinho, laço o meu fio, venho no próximo ponto, laço novamente, e no próximo, laço de novo, ficando aqui com 1, 2, 3, 4 pontinhos na agulha. E aqui eu fecho. Reparem que eu, quando vou fazer esse fechamento, eu puxo ele um pouquinho pra trás. Então, ó, vou fazer de novo aqui com vocês. No primeiro espaço, primeiro pontinho, laço, trago pra cima. No próximo, laço e trago pra cima. E aqui no meu último, laço e trago pra cima, ficando com 4 laçadas na agulha. Por que que eu trago aqui pra trás, ó? Assim, eu aproximo essa laçada aqui, deixando bem justinho, sem fazer buraco. Se eu não aproximar, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai acabar ficando essa laçada um pouquinho maior e formando buraco. Então, por isso que eu aproximo pra deixar esse fechamento bem certinho, ó. Sempre puxando aqui pra trás, tá? Deixa eu refazer aqui. Ó, deixando sempre a mesma distância dos outros. Agora, vou fazer 6 pontos baixos. Então, eu venho no próximo, tomando cuidado pra gente não trabalhar onde a gente fez a nossa diminuição, tá? Então, venho aqui no próximo, ó. E vou fazer os meus 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu vou fazer mais uma vez a minha diminuição. Diminuição pegando 3 pontinhos. Então, venho no meu primeiro ponto, laço, venho no segundo ponto, laço, venho no terceiro ponto e laço novamente. Ficando com 4 laçadas na agulha, e agora eu tiro tudo junto, tá? Aqui fazendo a nossa diminuição. E sempre, meus amores, a gente sempre vai fazer uma repetição. Se a gente iniciou aqui com 17 pontos, agora a gente vai finalizar com os 17 pontos, tá? Então, já vou dar continuidade aqui aos meus 17 pontinhos, até eu chegar aqui no meu final. Já fiz aqui os meus 17 pontinhos, tá? Na lateral, no finalzinho da nossa carreira. Lembrando que a gente não vai trabalhar na nossa correntinha que a gente sobe pra dar altura, tá? É sempre nas alcinhas aqui de cima. E agora, vamos pra nossa próxima carreira. As nossas próximas carreiras vão ser um pouquinho diferentes, tá? Aqui, nessa carreira, a gente fez pontos baixos, mas aqui, na próxima, vamos fazer pontos baixíssimos. Subo aqui a minha correntinha para dar uma facilitada e viro o meu trabalho. E vou continuar pegando na alcinha de trás, tá? Então, ó, aqui na minha primeira alcinha, vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Então, faço aqui o meu primeiro ponto baixíssimo
e vou fazer no total 6 pontos baixíssimos aqui nesse início. Agora, nas próximas carreiras, todas vão ser dessa forma. No início e no final, vamos fazer 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer bem soltinho esses pontos baixíssimos para não repuxar, certo? Agora eu vou fazer 10 pontos baixos, tá? Então, aqui, vamos fazer 10 pontos baixos. Já fiz os meus 10 pontos baixos, agora vamos fazer novamente a nossa diminuição, pegando 3 pontos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Fecho tudo junto, tá? E agora, na carreira anterior, a gente fez 6 pontos baixos entre as diminuições. Agora, vamos diminuir 2. Então, nas próximas carreiras vão ser desse jeito. Então, aqui eu vou fazer 4 pontos baixos para depois eu fazer a minha diminuição. Então, 1, 2, 3 e 4. E agora, mais uma vez, a nossa diminuição. Então, aqui o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, e agora eu vou fechar tudo junto, tá? E agora, vamos fazer da mesma forma que a gente fez aqui desse lado. Agora, vamos fazer 10 pontos baixos e depois 6 pontos baixíssimos, tá? Lembrando de aproximar aqui bem para não formar buraco. Já finalizei aqui os meus 10 pontos baixos e também os 6 pontos baixíssimos. Novamente, uma correntinha e vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer agora a nossa penúltima carreirinha, tá? Novamente, vamos iniciar aqui os nossos 6 pontos baixíssimos, tá? Como já tinham falado para vocês, as nossas carreiras de agora sempre vão iniciar e finalizar com pontos baixíssimos. Lembrando de fazer bem soltinho. Agora, depois de fazer os nossos 6 pontos baixíssimos, vamos fazer 9 pontos baixos aqui. Já fiz aqui meus 9 pontos baixos e novamente vamos fazer a nossa diminuição. 1, 2 e 3. E vou aproximar aqui, tá? E entre as diminuições, nessa carreira, vamos fazer 2 pontos baixos, tá? Então, eu vou dar uma puxadinha aqui só para dar uma aproximada. 1 e 2. E agora, novamente, a nossa diminuição. 1, 2 e 3. E agora, da mesma forma que a gente estava fazendo desse lado de cá, vamos fazer os nossos 9 pontos baixos e depois finalizar com os nossos 6 pontos baixíssimos. Vou fazer aqui e já volto com vocês para a nossa última carreirinha. Finalizei aqui a nossa penúltima carreira, olha para vocês verem como vai fechando já, tá? E agora vamos para a nossa última carreira. Vou fazer aqui a minha correntinha para dar altura e vou virar o meu trabalho, tá? Novamente, vamos fazer as nossas 6, né? Nos nossos 6 pontos baixíssimos. 1. Fiz aqui meus 6 pontos baixíssimos e agora eu vou fazer 8 pontos baixos, tá? Pra gente chegar ali na nossa parte da diminuição. 2. E agora vamos para nossas diminuições. Nas carreiras anteriores, foram diminuindo de 2 em 2, né? Então, a gente iniciou com 6 aqui entre as diminuições, depois 4, depois 2, e agora não tem mais o que diminuir. Então, a gente vai fazer diminuição seguido de diminuição. Então, aqui eu já vou fazer a minha primeira. 1, 2 e 3. Aproximo aqui. E agora, já vou dar sequência à minha próxima diminuição. 1, 2 e 3. E fechamos aqui tudo junto, tá? E agora, vamos dar sequência da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Vamos fazer 8 pontos baixos e finalizar com 6 pontos baixíssimos, tá?
Vou dar sequência aqui e quando eu chegar no meu final, eu já volto com vocês. Finalizei aqui a minha lateral, como falei pra vocês, a nossa última carreirinha. E olha como já fechou bastante, gente. Fica assim, ó, a nossa lateralzinha, tá? Olha pra vocês verem, fica bem certinho. Vocês podem escolher qual lado vocês querem, tá? Ó, esse aqui ficou o lado do avesso e aqui ficou a parte da divisão. Lembra que a gente fez na nossa primeira carreirinha na parte de trás, tá? Mas eu gostei mais deste lado. Vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer o fechamento. Nós vamos utilizar nada mais do que pontos baixíssimos para fazer essa união aqui da lateral, tá? Então, ó, eu viro aqui, ó, o meu trabalho, ó, vou deixar de pezinho, vou subir aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês melhor, tá? Então, aqui, como temos as mesmas quantidades de pontos, vai ficar bem certinho. Primeiro, eu quero mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar, ó, as alcinhas que se encontram, tá vendo que as duas alcinhas aqui estão se encontrando? Então, são essas alcinhas que vamos trabalhar, tá? A primeira fica um pouquinho diferente, tá certo? Porque é a nossa primeira alcinha. Então, eu vou pegar somente essa alcinha, ó, deste lado de cá, e já vai fazer a vez do nosso primeiro pontinho, tá? Ó, pra vocês verem. E o nosso fio vai ficar para a parte de baixo, porque esse ponto baixíssimo vai ficar aparecendo na parte da frente, tá? Eu quero que esse ponto baixíssimo fique aparecendo aqui na parte da frente, certo? Então, aqui os nossos primeiros pontos, tá bom? Então, não vamos se perder. Aqui eu já trabalhei, então, vou vir nesse daqui, ó, nesse ponto de cá e nesse ponto de cá, ó. Laço aqui por baixo, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço o ponto baixíssimo. Depois, nesse de cá e nesse de cá, ó. Na sequência, tomando cuidado para não pular nenhum pontinho, tá? E principalmente não se perder naquela parte do início. De novo, pego uma perninha desse ponto de cá, desse lado de cá, e esse daqui. Laço, passo por trás e faço o ponto baixíssimo. Porque dessa forma, ó, opa. Dessa forma, o ponto baixíssimo vai ficar aqui na frente, tá vendo? Então, dessa forma, o ponto baixíssimo fica aqui na frente. E eu vou fazer dessa forma até aqui, esses dois últimos pontinhos, tá vendo aqui embaixo? Então, vou seguir aqui trabalhando dessa forma e já volto com vocês. Já cheguei aqui nos meus dois últimos pontinhos, aqueles que mostrei pra vocês, tá? E agora, é a parte um pouquinho mais complicadinha, porque eles estão muito juntinhos, tá? Mas mesmo assim, ó, eu tenho que pegar a alcinha do primeiro pontinho e do segundo, tá? Laço aqui, ó, e faço o ponto baixíssimo unindo os dois. Agora, eu já posso cortar aqui o meu fio, puxo aqui todo esse fio pra frente, mas eu já vou voltar ele aqui pra trás, tá? Aqui pra parte de dentro, ó. Então, ó, vai ficar assim a nossa lateral. Eu vou pegar, ó, num pontinho de baixo aqui, pra puxar esse o meu fio. Tá? Então, aqui eu puxo pra trás pra gente fazer o acabamento. E fica assim a nossa primeira lateral, tá? Então, eu fiz desse lado de cá, ó, pra vocês verem como fica um acabamento bem bacana. O fechamento fica bem perfeito e fica bonito, né, gente? A gente precisa deixar as nossas bolsas bem bonitas, tá? E agora, meus amores, do mesmo jeito que vocês fizeram deste lado de cá que eu mostrei pra vocês, vocês vão fazer deste lado de cá, tá? Então, é a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos, do mesmo jeitinho, tá certo? Então, vou fazer esse lado de cá e já volto com vocês. Já fiz as duas laterais, tá? Ó, pra vocês verem, do mesmo jeitinho. E reparem também que tem que ficar no mesmo sentido, tá? Se a parte do direito aqui da sua bolsa, a primeira carreira de ponto baixo tá no avesso, tem que fazer no avesso, tá? Pra não ficar errado. Ó, já fiz também os arremates, tá? Então, ficou bem estruturado, ó, essa parte aqui. Bem bacana. Vamos fazer a nossa alça agora. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4, tá? Vou voltar aqui, ó, na minha laçada inicial e fazer um ponto baixíssimo. Essa alça é uma alça muito simples, que a gente só vai fazer ela utilizando pontos baixíssimos, tá? Ó, dessa forma, eu vou unir aqui, ó. Então, eu fiz aqui na minha laçadinha, eu vou vir sempre na alcinha de trás. Eu tenho a alcinha de dentro e a alcinha de trás.
E vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Então, na alcinha de trás, ponto baixíssimo. Na próxima, ponto baixíssimo. Ó, aqui é a última, tá? Aqui, se fosse numa carreira normal, a gente teria que fazer fechamento, mas aqui não, gente. A gente só vai fazer pontos baixíssimos, tá? Trabalhando aqui com pontos baixíssimos, sempre na alcinha de trás, tá bom? Ó, ela vai fechando quando a gente vai fazendo os pontinhos, tá vendo? Vai dando uma fechadinha. Então, tem que tomar cuidado para não pegar a alcinha de dentro. É sempre a alcinha de trás, tá? Ó, e a gente vai fazendo os pontos baixíssimos e essa alça vai crescendo. Eu posso pegar aqui, ó, no meio e pegar o restante do fiozinho, tá? Puxo aqui pra dentro, pra gente já ir deixando ele aqui por dentro, tá? Ó. E vamos fazendo pontos baixíssimos, tá? Sempre nessa alcinha aqui de trás, ó. E ela tá crescendo, tá vendo? Ó, como que ela tá ficando maiorzinha. E eu vou fazendo dessa forma até eu ter o tamanho que eu quero, tá? Eu posso dar uma abridinha aqui, dar uma abridinha aqui, ó, e fazer o arremate por dentro, tá? Aqui, como é o fio náutico, é mais fácil, né? É só a gente dar uma queimadinha e fazer o arremate, tá? Eu passo aqui por dentro de algumas alcinhas, ó. Tá vendo aqui que eu tenho uma alcinha aqui? Posso passar aqui por dentro, ó. Passo aqui. Pra gente esconder. Eu passo por mais alguns buraquinhos aqui na parte de dentro. E depois eu queimo essa pontinha, ó, sempre na parte de dentro, tomando cuidado pra não aparecer lá fora. Dou uma queimadinha e escondo essa ponta. Depois a gente vai esconder a outra, tá? Então, eu vou dando sequência, fazendo mais carreiras até eu ter o tamanho que eu desejo da alça. E eu já volto com vocês pra gente aplicar ela na bolsa. Já fiz aqui a alça, pessoal, pra vocês verem. Vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. Ficou aqui com 30 centímetros, tá? Então, vocês podem fazer o tamanho que vocês querem aí. Agora, vamos fazer aqui o arremate, tá? É só puxar aqui essa alcinha e levar ela aqui, ó, como se você tivesse continuado o ponto, ó. Aqui na alcinha de trás e volta aqui, ó. Volta aqui no mesmo espacinho que já tá saindo, tá vendo? E volta pra cá, tá? Daí, a gente vai pegar uma agulha um pouquinho mais fininha, né? Pra não ter perigo de amassar nem nada aqui, ó. A gente vai passar aqui pro meio, ó. Eu abro agora, ó. Preciso cortar esse pedacinho aqui, ó. Cortar aqui. E vou fazer o arremate bem aqui escondidinho, entre os pontos mesmo, tá? Então, pra vocês verem. Eu vou cortar aqui. Bem próximo. E vou queimar aqui e apertar pra dentro, tá? Ó. E aperto aqui dentro. Ó, e agora é só dar uma ajeitadinha e fica certinho, tá? A nossa alça. Agora, ó, é só colocar a argola aqui. Passo por dentro dos pontos, tá? Bem no meio, ó. Aqui, desse lado de cá, a mesma coisa.
E depois, a gente só vai aplicar na bolsa essa alcinha, tá? Então, antes de tudo, antes de eu mostrar pra vocês até como que faz o tassel, vamos aplicar aqui, ó, o botãozinho. Primeiro de tudo, a gente tem que ver aonde a gente vai colocar o botão, tá? A gente tem que dividir mais ou menos a mesma distância. Vocês podem dividir aqui com os dedos mesmo, ó. Colocar bem aqui, ó. Na parte que a gente fez do corpo da bolsa, não pegando esse lado de cá, ó. Com os dedos. Aqui, ó. Então, aqui é o meio da minha bolsa, tá vendo? Bem aqui. Que eu vou pôr o meu botão. Agora, eu vou pegar a minha agulha e linha. Vou mostrar pra vocês como costurar esse lado de cá e vocês vão fazer da mesma forma no outro lado, tá? Com a mesma distância, tudo bem certinho. Aqui, quando vocês olham o lado de cá, é só pegar na mesma carreira, tá? Ó, na mesma carreira daqui, é só olhar e aplicar na mesma carreirinha, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai passar, ó, o botão, a agulha bem por baixo aqui, pro nozinho ficar bem embaixo, tá? Então, ó, já peguei aqui a alcinha. E agora, eu vou passar aqui por essa alcinha, ó, algumas vezes, tá? E a mesma quantidade que eu vou passar pela primeira alcinha, eu tenho que passar pelas outras. Uma. Duas. Sempre bem próximo, tá? Tomando cuidado pra não ficar muito distante, pra não destoar. 3. E 4, ó. Então, eu coloquei 4 alcinhas aqui. Agora, eu vou transferir aqui, ó, a minha agulha pra baixo, tá? Eu gosto de deixar aqui intercalado pra ficar mais firme, não ficar dançando esse botãozinho. Então, ó. Aqui. E agora, eu já tô na salsinha de baixo aqui. E a mesma coisa, tá? Sempre passando. Ó, aqui eu vou passar por dentro da alcinha. E continuo aqui, ó. Da mesma forma. 1. 2. 3. E 4. Ó, então aqui já vai ficando um pouquinho mais firme. Agora, eu venho aqui pra cima. Sempre olhando bem aqui, ó, o lugarzinho mais próximo da alcinha. E vamos fazer o mesmo trabalho, tá? Então, eu vou fazer desse jeito aqui, vou passar as 4 vezes, depois eu coloco a minha agulha aqui pra passar as 4 vezes. E já venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o arremate aqui desse botão. Então, pessoal, já fiz aqui toda a costura do nosso botãozinho, tá? E aqui, agora, é só fazer o nó de tecelão, ó. Aqui tá aqui em cima, eu vou passar pro meio, tá? Passo aqui pro meio. E agora, eu faço esse nó aqui, ó. Vê? Vou dar uma abridinha aqui, ó, mais ou menos nessa parte. Ou posso até transferir aqui pra baixo, tá? Pra não ter risco de ver, ó. E aqui tá uma frestinha, então fica mais fácil de eu fazer esse fechamento. Esse nozinho de tecelão. Ó, eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho do meu fio. Pra ficar aqui uma alcinha. Tá vendo, ó? Uma alcinha aqui com a linha. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar 2 vezes a minha agulha por dentro dessa alcinha. Ó, eu passo uma. Volto aqui por baixo e passo mais uma, tá? E agora, eu puxo, ó. Puxo aqui pra fazer o meu nó de tecelão. Posso fazer aqui mais algumas vezes, tá? Pra ficar bem firme esse botão aqui. Ó. Passo uma e passo 2. E fecho aqui tudo bem certinho, tá? Passo aqui pro lado só pra esconder a pontinha e agora eu corto.
a minha linha, tá? E fica assim o botão, tá bom? E como eu falei pra vocês, na mesma linha aqui, ó, de onde eu coloquei o botãozinho que ficou na divisa, eu vou fazer o mesmo do lado de cá, tá? Então, vou aplicar o botãozinho do lado de cá do mesmo jeito, tá? E agora, a única coisa que falta a gente fazer é o tassel. Ó, pra vocês verem, gente, esse tassel é muito fácil de fazer, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o parafusinho. Ó, então, vou deixar o parafusinho aqui. E peguei aqui um suporte, tá? E agora, como que eu vou fazer? Eu já medi aqui, tá? A quantidade de fio que eu posso colocar aqui dentro pra ficar bem presinho. E eu peguei aqui esse suporte e eu vou passar 10 vezes por dentro, em volta desse suporte, tá? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 10, tá? Então, ficou 10 voltas aqui. Então, pode ajeitar aí tudo bem certinho. E agora, eu vou cortar aqui o fio. E aqui eu não preciso nem amarrar nem nada, a gente só vai colocar ali, tá? Então, ó, eu vou puxar aqui essas laçadas aqui, ó, pra fora, tomando cuidado pra não soltar, tá vendo? Ó. E agora, eu dou uma ajeitadinha aqui, tá? Só que eu não vou soltar aqui pra não ter perigo, certo? Ó, deixo aqui preso no meu dedo. E agora, eu junto aqui, ó. Deixo bem juntinho. Posso passar a agulha aqui por entre essas laçadinhas, só pra não ter perigo de ficar irregular, ó, pra vocês verem. Ó. E agora, eu encaixo aqui dentro do meu tassel, tá? Ó. Pode encaixar bem aqui, ó. Aperta bem, pode ajudar com a agulha, caso não queira ir, tá? Mas aqui o meu já foi empurrado tudo. E agora é só colocar o parafusinho de novo no lugar, tá? Esse parafuso é bem grossinho, então fica super fácil. Você consegue fazer até com o dedo mesmo, ó. E aqui agora a gente só vai rosquear aqui tudo bem certinho. No final, talvez você precise de uma chavinha. Não, mas eu não tenho chave. Sabe o que você pode usar? Uma espátula de unha. Ou até mesmo a ponta da tesoura, tá? E vamos deixar bem fechadinho aqui essa parte. Já fechei tudo aqui, o parafusinho, e agora só vamos cortar aqui, ó. Cortar aqui entre essas laçadinhas, tá? Ó. Cortei tudo, agora eu só vou queimar essas pontinhas pra não ter perigo de desfiar e vamos acertar aqui também, tá? Tem que ficar bem certinho. Ó. E agora é só queimar aqui as pontinhas pra não desfiar. E assim ficou prontinho os nossos dois tasséis, ó, pra vocês verem. E fica bem bonitinho e fica super prático usar com esse daqui, ó. Gostei bastante, tá? Então, vamos finalizar a nossa bolsa colocando os elementos nela. Tudo certinho aqui agora, ó. Os botõezinhos, aproveitei e já coloquei a etiqueta também. O tassel e a alça, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu vou dar uma dobradinha aqui, ó. E vou colocar a argola passando pela parte do corpo da bolsa, pelo meio da lateral aqui, ó. E voltando aqui. Então, vai ficar aqui a argola, ó. Passando por tudo isso daqui. Ó. Se quiser puxar um pouquinho mais pra cá, dá também, tá? E aqui a mesma coisa, tá?
Lembrando que no mesmo sentido que a gente colocou aqui, ó, a argola, a gente tem que pôr aqui também. Ó. Agora a gente dá uma ajeitadinha, tudo bem certinho aqui na bolsa. E agora só vamos colocar o tassel aqui, ó. Abro aqui a argola, ó, e passo aqui. Vou deixar o parafusinho pra trás, tá? Caso vocês queiram, pode pôr aqui, ó, um elo de corrente aqui, bem aqui, pra unir e ficar mais soltinho aqui esses tasséis, tá? Pra vocês verem, deixa eu mostrar aqui. Ó, eu abro aqui a corrente e passo aqui por dentro. Ó. Passo aqui um. Fechei o elo de cá e passo aqui, ó, o próximo, tá? Pra não ficar muito encavalado. Ele vai ficar assim, ó, penduradinho. E daí eu fecho aqui, ó, esses dois elos aqui e só encaixo ali na meia, na argola articulada, ó. Então fica como se fosse um pingente, tá? Eu encaixo aqui e fecho. Pra vocês verem. E agora é só passar aqui, ó, na argola. Aqui. E fica assim, ó. A nossa bolsa. Fica bem bonito e o tasselzinho fica bem penduradinho, tá? Caso você queira, pode pôr também só um tassel em vez de dois. Que daí você pode só colocar aqui direto na argola articulada. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Uma aula que é uma bolsa super econômica e, como falei pra vocês, fica super estruturada e linda também, né? Então, se você chegou até o final, comenta maçã verde pra mim saber que você chegou até o final do passo a passo. Se você é nova ou novo por aqui e gostou dessa aula, já se inscreve e deixa o seu like. Eu te espero na próxima aula. Beijão, meus amores. Até a próxima.